Entrou já? Oi, gente. Tudo bom? Bem-vindos todos. Oi, Ana. Boa tarde pra todo mundo. Essa é a primeira live que eu faço na vida, vocês vão perceber isso provavelmente. Esperar entrar mais um pouquinho de gente, aí eu começo a apresentar o Mar. Oi, Késia, tudo bom? Vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo certo? Oi, Eli, bem-vinda. Obrigada pela resposta dos fãs. Boa tarde, Eli. Oi, Raquel. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho do Mar para começar a live, então, para chamar a Kézia daqui a pouquinho. O Mulher Artista em Rede é uma proposta, um coletivo que começou há 2 anos. A gente fez aniversário agora no dia 9. E a gente surgiu da discussão entre mim e a Sofia e outras mulheres sobre as desigualdades de oportunidades na área das artes para as mulheres, né? Então, a gente se conheceu um pouco antes, mas a gente fez a SP Escola de Teatro juntas. E aí a gente conheceu muita mulher muito incrível lá. Mas a gente percebeu que elas tinham menos oportunidades do que os homens. E mesmo quando a gente ia fazer trabalhos, a gente percebia que sempre tem muito mais homem do que mulher. E, obviamente, tem uma disparidade também de salários, né? Então, pensando nisso, pensando que a gente conhece muita mulher incrível que trabalha na área das artes, mas elas não estão muito por aí, a gente resolveu criar o Mulher Artista em Rede, que é, como base, um portal para currículos e vagas para mulheres artistas. E dá para acessar o site na nossa bio. E aí agora, com a quarentena, o site, a gente continuou com ele, mas a gente resolveu focar em coisas digitais, né? Porque a gente não conseguia fazer eventos, nem reuniões presenciais. E a gente começou a divulgar mulheres artistas, mulheres pensadoras, pesquisadoras por aqui. E nisso a gente entrou em contato, a Eli entrou em contato com a gente, que ela estava com uma exposição que tinha fechado por conta da quarentena, mas ela queria transformar essa exposição numa exposição virtual de alguma forma. E aí, junto com ela, a gente pensou em como fazer isso e a gente conseguiu, de certa forma, digitalizar essa exposição que chamava Corpo que é Meu Outro. Isso foi no final do ano passado, e aí agora no começo do ano, a Eli maravilhosa conversou com a gente de novo, porque ela estava com outra exposição em mente, que chama Criação. E aí, essa exposição, ela ia abrir agora essa semana, só que ela não abriu por conta da fase vermelha. Então, a gente ficou pensando também em formas de fazer isso rolar aqui virtualmente. E a ideia que a gente teve foi lançar alguns vídeos de algumas das artistas
aqui no Mulher Artista em Rede e fazer 2 lives, e essa é a primeira live que vai ser com a Késia, que a Késia é uma das artistas de um dos vídeos, tá na exposição Criação. E a Késia é musicoterapeuta, ela é promotora legal popular, pós-graduada em controle social de políticas públicas e em prevenção e enfrentamento da violência para a garantia dos direitos humanos, além de ser multiartista. E o vídeo dela é um vídeo sobre dança e música corporal. E aí eu vou chamar ela agora para conversar com a gente. Meu Deus, nervosa. Vai dar certo. Oi, Késia. Oiê, tudo bom? Tudo, e você? Bem-vinda. Tudo certo, gente. Bom, Obrigada aí pelo convite. Todo mundo está me ouvindo bem? eu tô. Tá? Uhum. Gente, já vou começar falando que justo agora começou uma furadeira aqui no vizinho. Então pode ser que tenhamos interferências, tá bom? Já pedindo desculpas antecipadas e se tiver rolando, aí a gente tenta ajustar no meio do caminho, tá bom? Beleza. Mas queria começar agradecendo, né, o convite. Primeiro o convite da Eli, né, em compor aí a exposição. Foi meio que um processo muito importante, considerando esse contexto, né, de pandemia, enfim, de várias questões acontecendo. Acho que a gente resgatar o nosso lado criativo, né, que às vezes fica meio adormecido, principalmente nesses momentos, foi muito importante, assim, então fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com o resultado também do processo, feliz de estar com essas mulheres aí, enfim, artistas incríveis, né, uma diversidade muito forte, né, muito grande de possibilidades e de fazeres. E feliz com o convite de vocês, Mulheres Artistas em Rede, de poder também estar aqui compartilhando um pouquinho, né, dessa experiência, desse processo. Então, obrigada desde já pelo convite. Obrigada por ter aceitado também estar aqui com a gente. E se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, do que você faz, com o que você trabalha. Então, eu sou musicoterapeuta, né, de formação. E no meu trabalho, né, na minha trajetória, eu sempre estive próxima de alguma forma da música. E de pensar as relações, né, da música com as pessoas e com as coisas que eu acredito. Então, desde uma atuação numa perspectiva mais educativa, ou numa perspectiva mais terapêutica mesmo, ou mais artística, sempre essa ideia de juntar a música, sabe? Tento enfiar a música em tudo que eu faço. Então, eu trabalho com atendimento terapêutico, com propostas educativas, né, para pessoas de diversos públicos e tenho uma trajetória de um trabalho também com mulheres, nessa perspectiva também de juntar música, política, terapia, autocuidado, sabe? Uma mistura meio doida, assim, mas que na prática faz muito sentido, sabe? E aí a minha relação com a arte tem a ver com essa paixão, com essa aproximação com a música, mas eu também tenho um lugar aí que permeia um pouco as artes visuais, o desenho, que é um processo também que eu tô passando agora de me colocar nesse lugar, né, de artista. Até quando a Eli me convidou para integrar a exposição, eu compartilhei com ela isso, né, de como que é difícil pra gente. Eu sei que não é uma questão só minha, mas de muitas mulheres e de colegas artistas, a gente se colocar e se ver nesse lugar de artista, né? Então, sabe, eu ainda fico naquele lugar assim, poxa, mas será mesmo que eu tô nesse lugar? Enfim, será que eu me coloco assim? Será que eu vou ser vista assim? E então eu tô permeando, eu sempre falo que tem esse lugar de experimentar, enfim, esses caminhos que envolvem a música, mas que envolve também a música relacionada com o desenho, a questão do canto, enfim, sabe? Várias coisas que eu gosto, que eu acredito, que fazem sentido para mim. E que agora
eu tô nesse processo de me colocar nesse lugar, né? De artista, enfim, me descobrindo também, né? Me conhecendo nesse espaço. Então, essa sou eu um pouquinho, né? Sempre também relacionada aí com o movimento de mulheres, né? Por entender e me identificar, né? Com essas questões e com essas demandas. E, enfim, e gostaria até de mencionar, né? A Raquel tá aqui na live. Ela participou da exposição anterior, né? Do Corpo que é Meu Uhum. Outro. E ela é uma inspiração muito grande para mim, enquanto mulher e enquanto artista, que a gente se conheceu uns anos atrás aí. E tem uma trajetória muito bonita, assim, de apoio, sabe? Então é muito significativo esse apoio, né? Entre nós, assim, essa força que a gente se dá. Então, acho que o que eu sou, né? Quando eu digo que eu sou, quando eu falo de mim, eu também não consigo me esquecer dessas mulheres que contribuíram para várias questões que me constroem, né? Que me constituem hoje, assim. Então, se hoje eu tô me colocando um pouquinho nesse lugar mais segura, né? Enquanto artista da música, das artes visuais, enfim, de outras questões, de outros campos, eu também devo a essas mulheres, essas companheiras aí dos corres das artes. Então, só fazendo essa menção aí a Com essa certeza, amiga muito que é querida. maravilhosa. Sim. E aí, Kézia, queria te perguntar como você sentiu a quarentena, assim, no seu fazer artístico? Como que ela Então, impactou? olha, acho que teve dois momentos, assim, acho que impacta no primeiro momento, no sentido de causar incertezas, né, e de a gente meio que travar, né, então fiquei um pouco, assim, distante mesmo dessas questões do fazer, enfim. A gente sabe que tem processos, então eu na minha trajetória como um todo sempre tive fases, né, de estar mais produtiva no sentido de nem gosto de usar a palavra produtiva, mas estar mais criativa, né, Uhum. e me relacionando com o meu fazer. E tem momentos que a gente está mais distante, né? Isso faz parte do processo mesmo de vida, assim. Mas acho que com a pandemia, num primeiro momento foi isso, sabe? O distanciamento, porque a gente tava muito, né? Acho que todo mundo tava muito assim, o que vai ser, o que vai acontecer. Várias mudanças com relação à questão de trabalho. E a gente depende, né, de várias forças aí para sobreviver, para garantir os boletos pagos. Então isso interfere muito, assim, né, em como a gente se coloca no mundo e nessa parte criativa. Então teve esse primeiro momento e depois, assim, a quarentena também trouxe um outro lado de possibilidade de estar mais próxima também do meu fazer e de criar Uhum. coisas novas, né? E de eu recriar possibilidades também de me conectar com outras pessoas através do fazer, sabe? Do fazer artístico. Sim. Então teve um pouco desses dois lados, assim, chegou com todas as dificuldades que trouxe para todo mundo, né? Que não dá para negar, que ainda tá difícil, né? Tá bem complicada a conjuntura. Mas teve esse outro lado também, sabe? Então eu me aproximei de muitas coisas que eu estava distante, me reaproximei e criei coisas novas, né? E um dos exemplos é o próprio vídeo que está integrando aí a exposição, né? Que era uma coisa que eu discutia muito, já tinha experimentado, enfim, né, com a Paula, mas que a gente nunca tinha, né, a gente ainda não tinha executado assim de fato, sabe? E aí, com a quarentena, com toda essa loucura que foi, a gente Uhum. viu uma oportunidade de colocar isso em prática. Então teve esses dois lados, assim, sabe? Uhum. Chegou bagunçando por um lado Sim, negativo, mas também por um lado positivo, sabe? sim, Mistura. sim. A gente vai postar esse vídeo amanhã, que chama Corpos em Solitude. Mas uma coisa me chamou muito a atenção. Ele é um vídeo de dança e música, mas vocês dançaram ele em silêncio para colocar a música depois. E eu achei isso muito interessante e eu queria que você contasse mais sobre esse processo, assim, de escolher o silêncio primeiro, sabe? Então,
Acho que como a gente está falando, né, o processo ele começa a partir do contexto de pandemia e da quarentena, né? Então acho que a gente nem consegue desconectar uma coisa da outra. Então a gente estava vivenciando tudo isso e sentindo várias coisas com relação a isso e com relação a gente, enfim. E aí, na troca, né, com a Paula, que é a dançarina, que a gente já tinha uma pesquisa, né, um estudo sobre a junção das duas linguagens, porque ela é do universo da dança, das danças urbanas, ela tem uma pesquisa sobre dancehall, então Uhum. ela tem a trajetória dela, eu tenho a minha trajetória que está mais na música, enfim, e a gente juntar as duas coisas e já tínhamos experimentado isso. E foi muito natural, assim, o processo, né? Então, a gente, nas conversas mesmo sobre a vida, a gente foi tecendo essas ideias e surgiu a possibilidade, né, de construir algo conjuntamente à distância, né? Porque estávamos à distância e a gente falou, vamos fazer mesmo assim. E aí, começar pelo silêncio, eu acho que foi uma escolha muito voltada ao que até a gente chama, né, no título do vídeo, assim, que é o experimento, né? E que também tem a ver com estar num momento, né, pelo menos, né, quando isso aconteceu, acho que hoje estava diferente, mas num momento em também que a gente precisou silenciar várias coisas, assim, e que tava uma loucura, né, fora das nossas, mas a gente internamente estava ali, né, também, várias questões. Então, foi um lance de experimentar, sabe? Sair do lugar de conforto, né? Porque ela, enquanto dançarina, ela tá acostumada a dançar e ser guiada pelo som, né? Ser guiada pelo... Então, acho que era um lugar novo, assim, para nós duas. Então, qualquer ideia que ela dançasse e, enfim, e fosse uma dança improvisada. Então, todo vídeo ele é uma improvisação. Então, não partitura, a gente não fez, assim, um estudo, começa com tal movimento, depois faz tal movimento, e depois... Não tem nada disso, é tudo improvisação. É o que cheio ali na hora, a gente gravou e montou. Então, ela fez isso em silêncio, a partir da pesquisa dela pessoal, né, individual na dança. E a proposta era que eu, a partir dos movimentos, ela me guiasse, né? Então, eu fui guiada pelos movimentos dela para construir a parte sonora e, enfim. Então, assim, porque era um território novo, a gente já tinha presencialmente, né, nos nossos estudos, na nossa pesquisa, o que é muito diferente, porque no presencial existe, parece que um outro sentido, assim, né, um outro lugar de intuição, você antecipa algumas coisas, você sente melhor qual vai ser o movimento que a pessoa vai fazer, enfim, e as coisas fluem de uma outra forma. E fazer isso no online é bem diferente, né? Tem outros desafios. Mas, enfim, foi meio que esse o processo, assim. Pensar numa improvisação, pensar que não, sabe, a gente ia ser guiada meio que uma pela outra, assim. Porque ela me guiou pelo movimento e eu, querendo ou não, mesmo que ela não estivesse ouvindo, ela já sabia um pouco das possibilidades, né, de sonoras que poderiam acontecer. Então, a gente, né, pelo que tinha ali na hora. Então, foi um processo bem interessante. A gente quer fazer mais coisas até nesse sentido, porque a gente viu que mexe com várias questões, né, nos provoca, né, em muitos sentidos, assim, né? Ela enquanto dançarina e eu enquanto pesquisadora aí do universo dos sons, né, da música. Então, foi meio isso, assim. E parece que tem um lugar de memória afetiva também, né? Corporal, talvez. Porque vocês já tinham feito coisas juntas e tinham essa referência, né? E aí depois vocês se separaram por conta do contexto para criar de novo conjuntamente, né? Sim, foi bem isso. E essa ideia também estava muito relacionada com muitas conversas, né, que a gente tem de autocuidado mesmo, sabe? Na nossa pesquisa nessa relação danças urbanas,
música corporal, percussão corporal, a gente já entendia, já tinha um entendimento de que estar em contato com o próprio corpo, de que pensar essas possibilidades de relação, né? Porque são corpos se relacionando ali, né? Então, um corpo que se movimenta e outro corpo que faz som a partir do movimento. E vice-versa, também pode ser ao contrário, né? Um corpo que faz o som e o outro que é guiado pelo som. E que essa relação, ela já movimenta várias questões, principalmente para nós mulheres, com relação ao autocuidado, né? A pensar a nossa relação com o nosso próprio corpo, as travas que a gente tem, porque a gente, quando está no processo, a gente percebe as nossas travas e que essas travas não são, sabe, individuais, né? São travas coletivas. Então, a gente já tinha essa ideia, né, na nossa pesquisa. E aí, fazer isso nesse contexto de quarentena, né, nos corpos aí, né, sozinhos, né, cada um em um canto, fez a gente mergulhar também nesse processo, né, de criar a partir das possibilidades que a gente tem com o nosso corpo e se conectar, né, porque foi uma forma que a gente teve também de se juntar, de estar perto, sabe, de alguma forma, mesmo à distância, assim. Então, isso com certeza contribui para outras questões, né, de bem-estar, enfim, da gente ressignificar várias coisas com relação ao nosso corpo e se provocar e provocar outras pessoas. Então, foi um processo muito bonito também nesse sentido, sabe? Disso que você tem memória afetiva, sabe? Da gente poder se sentir pertinho, fazendo essa experimentação aí. Sim, massa. Eu queria perguntar um pouco sobre o seu processo como musicoterapeuta, assim, que eu acho que entra um pouco no que você falou, né? De como entender a arte como um processo terapêutico mesmo e de como a partir dele é possível olhar para dentro também, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre quais as diferenças que você vê e pratica, né, com a musicoterapia que são diferentes de outras terapias, por exemplo, uma terapia de psicanálise que tem foco na fala, né? Entender mais esse trabalho seu. Sim, enquanto musicoterapeuta, eu acho que a principal coisa que eu percebo é a possibilidade da gente falar sobre várias questões e principalmente questões que são difíceis de falar de outras formas, né? Não e pensar um caminho que é o caminho do não verbal, né? Que é através do corpo, através do som, enfim, que acessa outros lugares que nem sempre as palavras acessam, né? Então acho que tem essa diferença assim que acaba chegando em outros lugares. E também sem falar na questão da própria música em si, né? Tô falando de música porque é a minha perspectiva de musicoterapeuta, enfim, é o que eu tenho mais contato. Né? A gente sabe que a música tem um significado que também é coletivo, a gente se identifica com grupos, com pessoas por meio da música, a gente sabe que a música ela caracteriza culturas, enfim, tem todo esse potencial social, né, político também, né, de representatividade, de várias questões. Então, ela consegue acessar, né, as pessoas de uma maneira um pouco mais ampla que o discurso, né, o discurso como a gente está acostumado. Então, eu diria que a principal potência, assim, até do que eu acredito enquanto um processo terapêutico, é de você resgatar e potencializar esse lado criativo, né? A criatividade. Eu acho que a criatividade, ela é um elemento que potencializa muito os processos de promoção de saúde como um todo. Então, a gente que é do universo da arte, a gente sabe que tem os dois lados também, não é? Eu acho que a gente também tem que ter um olhar crítico, porque senão a gente cai muito nesse lugar muito romântico de que a arte salva, de que a arte, né, só tem coisa bonita, só tem coisa fofa, e a gente sabe que não, que está atravessado pelas estruturas, né, de poder, enfim,
que tem várias questões que afetam a gente. O próprio lance da gente ter dificuldade de se colocar no lugar de artista está muito relacionado a isso, né? Essas estruturas. Mas tem esse outro lado, né? Da criação e da gente poder criar a partir de coisas que a gente sente, de a gente poder externalizar coisas que a gente não consegue externalizar no verbal ali. Então, eu acho que é um caminho muito, muito potente de ser utilizado. E, enfim, que muitas pessoas conhecem, assim, né? Então, eu sei que a musicoterapia é uma coisa que está distante, ainda é uma prática que é elitista, né? Elitizada. Eu gostaria que fosse mais acessível para as pessoas, porque eu acho que tem muita potência, né? A gente pensar em desenvolver processos de saúde, né? Utilizando essas ferramentas, utilizando a arte como um todo, assim, a música, o teatro, a dança. Acho que todas essas questões, todos esses campos são muito potentes para a gente pensar o autocuidado e o cuidado coletivo, né? Eu acho que também tem isso, essa possibilidade da gente se identificar com grupos, enfim. E a partir disso, desenvolver, né, autonomia e outras, sabe, se emancipar de um jeito diferente, né? Então, utilizando outros caminhos, assim, acho que os caminhos são muitos. E poder usar como um caminho, acho que é muito, muito potente, assim. Então, o que eu percebo é isso, assim, acho que a possibilidade da gente descobrir até outras formas da gente se comunicar, né? Ampliar formas de comunicação. Ainda mais nesses tempos em que a gente está aí sendo bombardeado de informação, sabe? Todo mundo fala, mas ninguém se escuta, né? Então acho que também tem essa possibilidade da gente trabalhar a escuta de si, a escuta do outro. Enfim, são caminhos, assim, que eu gosto muito. Tá tudo certo, a gente tá aqui pra isso. Mas você sabe ou trabalha em iniciativas públicas que envolvam musicoterapia dentro de um cuidado psicológico? Sim, eu atuei de 2018 até o finalzinho de um serviço de atendimento a mulheres em situação de violência, que era um serviço da prefeitura. As atividades eram gratuitas, né, para as mulheres participantes, e foi um processo muito legal, em que a gente desenvolveu composições coletivas, né. Era um serviço que ficava no extremo da zona leste de São Paulo, então eram mulheres num contexto de vulnerabilidade social. A gente sabe, né, que é uma região que está aí, que tem várias faltas, né, várias lacunas em termos de acesso a serviços, a direitos e tal. E foi um processo muito interessante. Então, a musicoterapia ela está inserida em alguns espaços espalhados, né, na cidade, no estado, no país. É pouco ainda essa inserção nos equipamentos públicos, porque também tem alguns processos, né? Então tem uma questão que é a quantidade mesmo de profissionais que são que é menor, né, do que comparado, por exemplo, a profissionais da psicologia, que é muito mais gente formada aí. Tem essa questão de ser menos gente, tem a questão de ser uma profissão que ainda não está regulamentada, então tem algumas dificuldades. E um outro ponto que eu acho que é os próprios profissionais, assim, também terem o interesse de atuar nesses espaços e de quebrar com o tradicional, né? De atendimento individual, privado, sabe? Aquela coisa que está distante da maioria das pessoas. Então, acho que tem essa questão do comprometimento mesmo às políticas públicas, né? Com o SUS, com o SUAS, apesar da gente, enquanto profissão, já estar inserido nesses espaços. Então, existe a presença da musicoterapia em alguns espaços. Eu atuo, sempre tento, de alguma forma, acessibilizar o meu fazer nos espaços em que eu atuo. E é um trabalhinho de formiguinha, assim, né? Então a gente vai cavando para poder possibilitar essa experiência para mais pessoas, né? Que é assim que faz sentido,
né? Se a gente sabe que é uma coisa que tem um potencial de transformação, de ajudar as pessoas, a gente sabe que a gente quer que isso chegue para mais gente. Até olhando também na perspectiva de direito, né? Então, eu gosto sempre de a arte, a cultura, a saúde, tudo isso tem que estar para todo mundo, porque é direito de todo mundo. Então, são coisas assim que eu penso, mas, enfim, a gente ainda tá um pouco distante, sabe? De estar nesses espaços. Mas eu tenho que fazer minha parte e tô sempre aqui e ali, criando possibilidades acessíveis aí para as pessoas conhecerem a musicoterapia e a gente espalhar isso de alguma forma. Sim. Acho que tem, além de um lugar de elitização financeira, tem uma elitização de conhecer mesmo, né? Então, a gente já tem um lugar de. A terapia é um tabu muito grande ainda, né? A terapia no geral, da gente achar que não precisa dela, e muita coisa que a gente vive de violências e afins também se dão porque a gente não olha para esse lugar do cuidado de saúde mental, né? Enfim, de autoconhecimento. E a arte por si também em termos gerais, uma coisa elitista, né? Então, é a junção de duas coisas que ainda são muito inacessíveis em termos gerais, né, das pessoas. Exato, exato. Tem muito isso, assim, essas questões estéticas, né? Porque para a maioria da população, quando a gente, enfim, as pessoas se distanciam esse lugar do que é aceito, do que é bonito, do que não é. Então, não existe um processo de desconstrução para as pessoas compreenderem que não é bem assim, né? Que existem milhares de possibilidades de se fazer arte e de que ela não é um produto sabe, de X população, né? Ela é de todo mundo, que ela é direito. E é exatamente isso que você falou, né? São questões que estão distantes da população, essa questão da saúde mental, até o nome, né? Então, eu lembro que na minha experiência nesse serviço com as mulheres, o termo musicoterapia dava uma afastada, assim, tipo, porque as Uhum. pessoas ficavam naquela dúvida, mas é terapia? Se é terapia, eu não tô muito afim, sabe? Porque acha que é um espaço, enfim, que a gente sabe também que tem ali relações de poder, às vezes as pessoas veem o profissional, o psicólogo, sempre como uma figura que vai confrontar o tempo inteiro, enfim. Porque a gente sabe que existem práticas que são assim, né? Mas não todas, não são todos profissionais que atuam da mesma forma. Mas as pessoas têm esse distanciamento, né? Existe um estigma com relação às questões de saúde mental, né? Então, né? Quem nunca ouviu aquela frase, tipo, eu não vou fazer terapia porque terapia é coisa pra louco, né? Uhum. Por causa desse estigma relacionado às pessoas que têm algum tipo de questão, enfim. Então, são barreiras ainda que a gente precisa enfrentar. Então, é muito potente quando a gente tem trabalhos que atuam na interface, assim, sabe? Que trabalham cultura, saúde, porque aí você vai desconstruindo as coisas e aproximando as pessoas, né, dessas coisas. E aos pouquinhos a gente vai derrubando, né, essas barreiras aí que Sim, existem, porque são coisas que são importantes, né? Não só enquanto a gente fala de saúde, né? De bem-estar, enfim, de construção de identidade, as pessoas se apropriarem da sua cultura, né? Enfim, possibilidades, né? Nesse sentido. Então, são sim, coisas aí pra gente derrubar, barreiras de derrubar. sim. E o interessante da arte terapia no geral, da musicoterapia, também é se trazer o ser pro lugar de criador, né? Então, acho que isso quebra um pouco também esse lugar de que a arte não é uma coisa acessível quando você se percebe uma, uma pessoa que cria, né? Um artista. Então, acho que isso aproxima também as pessoas desse fazer artístico, né? E Exato, acho que isso exato. te deixa um pouco independente, né?
E aí eu até queria te perguntar um pouco sobre essa relação que você teve de trabalhos com um grupo de mulheres, de como você entende a importância disso, assim, de se trabalhar só entre mulheres e também de ter práticas voltadas a mulheres, né? Sim, enquanto profissional da saúde, né, que está nesse meio termo, né, que é saúde, arte, enfim, por conta da musicoterapia, uma coisa que para mim faz muito sentido é que, né, as mulheres são, né, sempre, na maioria das vezes, a gente vivencia isso, são silenciadas e têm os seus modos de expressão, né, sempre cerceados, assim. Então, eu penso muito o meu trabalho numa contribuição nesse sentido, sabe? Isso em diversos graus, né? A gente sabe que cada pessoa lida com essas experiências de uma forma, recebe de uma, fica de uma forma. Mas eu percebo, o que eu sinto com relação a essa trajetória que eu venho indo, é possibilitar, né, as mulheres de lembrarem, né, lembrarem que elas têm voz, que elas têm corpo, que elas podem se expressar de múltiplas formas e não só das formas que elas aprenderam a, a se expressar, enfim, de acordo com os padrões, enfim. Então, acho que tem esse lugar, né, de trabalhar a expressão, que é fundamental. E um outro lugar que eu acho que é muito importante no trabalho com mulheres, e principalmente trabalhos que estão juntas, né, trabalhos coletivos, é da gente tirar um pouco esse olhar da demanda individual e para a demanda coletiva, porque isso muda a estrutura até de como que as coisas se desenvolvem nos espaços, né? Então, por exemplo, na minha experiência, eu via que no começo as mulheres traziam as demandas de maneira individual, totalmente plausível, assim, porque imagina, você tá, sei lá, passando por uma situação de violência, você quer que a sua situação de violência acabe, assim, né? Não importa o que tá no entorno, assim, a sua demanda, são questões, né, muito práticas. Mas aí quando essa mulher tá num grupo, tá num coletivo, e ela percebe que ela sofre violência, mas a outra também sofre. E aí as coisas vão se conectando e aí tira um pouco esse lugar do, poxa, não é uma coisa que é só aqui minha, né? Então é uma questão que é estrutural, né? Então, se eu me juntar com essas mulheres, talvez eu tenha mais mecanismos de sair dessa situação. Então, acho que quando eu penso a importância desses trabalhos é muito nesse sentido, né? Da gente criar redes, que eu acho que é muito importante, né? Estar conectada com outras mulheres, perceber as possibilidades de ossos e se fortalecer e criar mecanismos, né? E aí cada mecanismos eles se dão conforme são construídos os grupos, conforme as especificidades e as histórias da mulher, né? Enfim, não existe uma receita, né? De como que vão ser criadas essas pontes de saída, né? Dessas situações de violência, enfim, tudo que está envolvido. Mas eu acho que é isso, é muito importante a gente ter e entender que são especificidades, né? Eu lembro que eu já fui questionada também por que eu não faço trabalho com homens, assim, né? Tipo, por que você não desenvolve isso daí? E aí, né, você fala, bom, eu sou mulher, as mulheres se organizaram, estão pensando suas questões e a gente foi atrás e estamos resolvendo aqui o rolê. E eu tô fazendo trabalho com as mulheres porque é uma demanda que, pelo menos para mim, para as mulheres que estão no meu entorno, é mais imediata, né? Então, eu preciso focar o cuidado nelas nesse momento. E os homens podem criar passos e podem, né? Não existe uma questão de, né? Mas existem especificidades, né? Então, acho que
que é importante a gente olhar para isso, né? Até pensando a gente é atravessada de diversas formas, né? Por esses sistemas de opressão, né? Então, enfim, eu acho que a importância está nisso, né? Da gente reconhecer as singularidades, mas a partir das singularidades a gente se fortalecer no coletivo. Para mim faz muito Sim, sentido isso. sim. Acho que tem um histórico estrutural que é muito forte de afastar as mulheres umas das outras, né? E aí a gente acaba se sentindo muito sozinha em tudo, né? Tanto nas coisas boas, tanto no se entender como artista, entender que tem muitas mulheres que são, mas também se entender como mulheres que, na grande maioria das vezes, sofreram violência, mas que a gente é um lugar muito solitário mesmo, né? De entender a violência, de entender que você foi violentada. E como é potente também, por pior que seja, entender que outras mulheres passam por isso, entender que outras mulheres passam por isso é importante, né? Porque é isso, dá um pouco mais de força, você acho que ajuda no sentimento de culpa também, né? De quando você vê várias pessoas passando por isso, você fala, tá, então talvez a culpa não seja minha, né? Por isso que eu Sim, passei. exato. E, e pro lado positivo também, acho que tudo bem eu me chamar de artista, né? Tem essas outras 10 mulheres aqui que se chamam e acho que tá tudo certo. Acho que eu posso dizer que eu sou uma artista, né? Então, acho que é isso. Acho que é muito potente o não se sentir sozinha, né? Sim, sim, sim. E se E aí eu ver, queria. né, e se enxergar, né, na criação das outras, assim, né? Então é muito. E a possibilidade de criar coletivamente também, né? Então é muito bonito, assim, de ver como que. Da minha prática, assim, né? Então, falando de fazer música, por exemplo, como que às vezes no início é tipo cada um ali querendo fazer o seu som e tal, e aí depois de um processo elas estão criando uma música que cada uma vai colocar um som, uma palavra, sabe, uma nota, uma coisa que vai constituir uma coisa única ali para ela, sabe? Então são nesses detalhes assim que a gente vê, né? É muito legal. Sim. E queria te perguntar como que é fazer parte, então, da exposição Criação, que a Eli fez a curadoria e é uma exposição só de mulheres artistas, né? Então, queria entender como que foi para você esse chamado, esse convite. Ah, eu acho que foi um presente, né? Eu acho que começa por aí. Foi um presente porque fez eu me movimentar em vários sentidos, né? Não só para criar, né, digamos ali, a obra, né, o produto que eu iria apresentar na exposição, porque isso já faz muita coisa, né? Já faz a gente se reconectar com o nosso fazer, com pensar, com refletir, com várias brisas, assim. Então começa por aí. E depois porque a gente, né, tem uma questão histórica, assim, né, de silenciamento, de várias questões, e principalmente relacionada à produção de arte periférica, assim, né, de mulheres e de pessoas que fazem arte, estão fazendo o seu corre aí já há muito tempo, fazem coisas muito boas e não são reconhecidas, né, e não tem espaços, assim, né. Então eu acho que a iniciativa da exposição ela é muito massa por isso, né? Por poder dar esse espaço para artistas que têm um trabalho incrível e não tem, às vezes, muito espaço para poder mostrar isso, para poder compartilhar isso no seu território, né? Sim, Então acho que começa por aí de dar essa possibilidade da gente poder se conectar com outras mulheres, né? Descobrir aí o tanto de artistas. Eu conheci, né, um monte, estou tendo, né, a oportunidade de conhecer um monte de mina massa que tem uns trabalhos muito foda, assim. Então, acho que isso também dá um gás, assim, pra gente. Então, são muitas coisas, assim, né? Enfim, todo o processo em si de criação, as conversas, né? São coisas que vão movimentando a gente
para um lugar muito de descoberta, assim, né? De várias coisas. Então, foi muito bom para mim. E ainda mais considerando que eu tinha aí esse desafio, né? De criar um produto sonoro, né? E que também é diferente, né? Pensar assim, né? Como que eu vou construir algo que as pessoas só vão ouvir no espaço, né? Como que isso vai ser, que coisas que eu coloco ali, como que vai ser essa relação das pessoas com o som. Uhum. Então, várias questões assim que vão movimentando. Mas eu gostei muito do processo. Foi muito gostoso assim poder fazer, poder construir. Eu montei né, o produto, a obra lá para exposição, além do vídeo, né? Além desse vídeo, é um áudio em que eu faço brincadeiras com a voz e com o corpo, né? Com sons da voz e do corpo. E eu chamo de brincadeiras porque é isso, assim, eu tentei colocar um pouco esse lugar do que eu tento até trazer no meu trabalho, que é de que a gente pode fazer arte, fazer música, fazer o que a gente quiser. Uhum. E que isso pode ser um processo gostoso, assim, sabe? Quando a gente tá lavando louça e começa a cantarolar, sabe? A gente tá, sei lá, fazendo qualquer coisa em casa e começa a batucar na mesa, sabe? Essas coisas, tá de alguma forma perto da arte e às vezes nem percebe. Muito disso, assim, sabe? De brincar com a voz, com cantarolar músicas que fazem sentido para mim enquanto mulher, assim, então também essa brincadeira com alguns trechos de músicas, mulheres que eu admiro, Uhum. mas muito nesse rolê, assim, tipo, eu estou brincando com aquilo que eu gosto, sabe? E poder mostrar isso para outras mulheres, assim, vocês também podem, sabe? Brinquem mais com isso. Isso há vírus, assim, eu sempre gosto de falar dessa coisa do respiro, né, nessa Sim. vida louca que a gente tem, assim, né, de tantas pressões de vários lados. Então, se a gente pode dar um respiro para cantarolar, para batucar, para fazer um desenho, para fazer qualquer coisa, que a gente se permita fazer. Então foi assim, foi muito, nossa, não tenho nem o que falar, assim, de gostoso, sabe? De poder fazer isso Uhum. e de poder compartilhar e, e também de me aproximar cada vez mais desse lugar de me reconhecer e me posicionar como artista. Porque acho que o momento também é bom para isso, né? Eu gostaria muito, espero trocar mais com as outras artistas, né, da exposição, porque eu imagino que para elas também foi um pouco esse lugar. Caramba, né? Vou ter um espaço, as pessoas vão ver a minha arte, né? Eu vou poder ouvir né, o feedback das pessoas e como que isso engaja a gente, assim, movimenta a gente. Então, enfim, foi isso, sabe? Foi um presente em muitos sentidos. Só tenho a agradecer mesmo, porque foi incrível, assim, foi incrível. Acho que foi um passo importante, assim, que eu precisava dar também, sabe? Sim. Desse auto-reconhecimento, que eu acho que o mais importante é a gente se ver, né, como artista, enfim. O que vem de fora, aí é só consequência, né? Então, acho Uhum. que foi muito importante nesse sentido, assim. Só gratidão mesmo, assim, pra todo mundo. Pra Eli, Demais. maravilhosa, né? Maravilhosa, gente. Que mulher. Conheçam. Ele Daiane é Sim. maravilhosa. Sim. E é isso, gente. A exposição, como eu tinha falado, ela ia abrir agora, no dia 8, mas por conta da fase vermelha ela foi adiada. A gente ainda não tem uma data nova de abertura. Mas a Secretaria de Cultura de Suzano, fez uma exposição virtual que está na nossa bio. Então dá para ver o trabalho das mulheres até que ela seja aberta. E amanhã o vídeo da Késia sai aqui no Mulher Artista em Rede. É maravilhoso. Então espero que todo mundo assista amanhã. E queria te agradecer muito, Késia, por ter aceitado o nosso convite, por ter trocado com a gente. E é isso, a partir de agora a gente vai fazer mais várias coisas juntas, com certeza. É isso.
Demorou, demorou. Obrigada, Maria, que foi minha parceira nesse vídeo. Maravilha, gente, mulher incrível. Sim. Dança demais e também pensa várias questões aí de afetos aí com o corpo. Então, muito obrigada, Paula. Obrigada, Eli, pelo espaço, pelo convite e pelo cuidado comigo e com todas as artistas nessa construção da exposição. Obrigada, Raquel, minha amiga querida, uma das minhas maiores inspirações aí no mundo das artes. Companheira, assim, sempre me deixa de coração quentinho. Obrigada a você e ao Mar, né? Mulheres Artistas em Rede, pelo espaço. E, enfim, é isso. Vamos aí conectadas. Obrigada a todo mundo que É assistiu isso. também. Sim, obrigada, gente. É isso. E no dia 21, a gente vai ter mais uma live. Dia 20. A gente vai ter mais uma live com outra artista, com a Ana. E é isso, gente. A gente se vê lá, então. Tchau, Kézia. Um beijo. Beijinho.